Bom, estamos aqui com o arquiteto Caetano de Lima e para começar a nossa conversa eu gostaria que ele fizesse uma apresentação, falando um pouco sobre a formação dele, sobre a atuação dele profissional. Eu comecei lá, logo formando no colegial, a minha intenção era ser artista plástico. Então eu estava com vontade de mexer com pintura, escultura, e eu pouco tinha contato com arquitetura. E quando eu fui entrar na faculdade, eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa, que é até uma prima minha, muito culta, e ela me apresentou a arquitetura. Quando ela apresentou a arquitetura, eu abracei, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Aí eu entrei na faculdade, fiz o curso e fiquei trabalhando, mas assim, de verdade, muito, todos os dias da semana, eu trabalhava com arquitetura, num escritório de arquitetura. E assim eu fui me preparando, até que eu saí do escritório e entrei na área acadêmica também, né? E fui prosseguindo na arquitetura, mas sempre buscando a questão da expressão humana, que é a coisa mais importante que eu acho que existe para nós, né, seres humanos. E dentro da sua jornada na arquitetura, você ganhou alguns prêmios em participação em alguns concursos. Você poderia falar um pouco sobre eles? Sim. O primeiro prêmio, depois que o IAB promoveu a primeira premiação de arquitetura, isso foi em 90 mais ou menos, né? 90 ou 92. Que foi o concurso da Igreja de Cerqueira César, porque até então, com a ditadura, não existia concurso, não existia nada, né? A arquitetura era uma coisa pouco conversada e muito perseguida, né? Então não existia muito trabalho de arquitetura. E aí eu ganhei esse prêmio, aonde começou. E depois dele, prêmios nacionais, eu ganhei 10 a 12 prêmios, né, nacionais. E internacional, 4, sendo 2 mundiais, né? Então, a minha vida foi baseada por muitos anos em cima de concurso mesmo, né? Porque eu sentia que a única maneira de eu poder me expressar era através dele, porque o mercado não atende. O mercado não fala de arquitetura, né? E a minha questão era falar de arquitetura, né? Que é o meu grande interesse. Então eu precisei partir para alguma coisa independente de mercado. Foi aonde eu consegui sobreviver através de concurso e na área acadêmica. Hoje você é professor da PUC Campinas? Hoje professor da PUC Campinas, já estou me aposentando pela PUC, né? Então veja quantos anos de academia, né? Em abril agora eu devo me aposentar como professor, né? Então tem mais de 35 anos aí de carreira acadêmica. Dada a sua vasta experiência com o projeto, a lida com o desenho, tanto desenho urbano quanto desenho de edifícios, como que você poderia dizer qual seria a importância do projeto tanto para a população que vai usar esse edifício, então essa peça desenhada, e quanto para a população que vai ver esse projeto, que vai vivenciar isso no dia a dia da cidade? Então veja o seguinte, essa aí é das coisas mais importantes para a gente se pensar, para poder começar a entender a arquitetura, né? Eu vou aqui citar 4 pontos importantes, né? O primeiro é a utopia da vida. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, a ONU e a UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, tiraram um documento mundial solicitando ou pedindo, né, anunciando que a utopia da vida é dos arquitetos, né? Então, que todos aqueles que têm alguma forma de poder, principalmente poder público, contar com os arquitetos, porque é deles a utopia da vida, né? E a gente sente, como arquiteto, a gente sonha, né? Então, primeiro a utopia. Depois, como arquiteto, sonhamos, o artista sonha.
E o sonho é a força da sociedade. Uma sociedade que não sonha é como um indivíduo que não sonha, é um psicótico. Então nós estamos numa sociedade que pouco sonha. Então nós estamos numa sociedade que é psicótica. Né? Ela não está inteira. Né? Então é necessário o sonho. E como o arquiteto ele promove o espaço e é um artista, a arte é a promotora do sonho. Não existe sonho sem arte. Ou a arte é o sonho, quer dizer, é uma coisa única, sonho e arte. Né? A gente fala um pouco mais de alguns exemplos de arte mais recortados, né? É porque tornou-se um bom exemplo, mas toda a manifestação do indivíduo enquanto expressão, não técnica, a expressão do indivíduo é a arte e é a geradora de sonhos. Né? O outro ponto importante é que a gente não consegue compreender as coisas sem o sentido. Né? O que eu vou explicar, por exemplo, eu vejo o indivíduo, dá para ver isso aí, né? Você põe isso daqui na frente. Vamos supor que um cara nunca viu isso na vida. Topou com isso. Ele vai pegar esse negócio, vai ver, olhar, morde, lambe. O que é isso aqui? Ah, é um copo. Ah, tá bom, resolvido. Então, o arquiteto, ele pega dentro do universo, né, da vida das pessoas e consegue identificar coisas e faz essa coisa com sentido. Na hora que o indivíduo ele recebe isso e ele entende o sentido daquilo, ele começa a viver esse sonho e essa utopia. Né? Então esse é um grande ponto, né, que é o sentido. E a outra coisa importante para nós arquitetos, enquanto artistas, é que a gente consegue ou necessita registrar o pensamento. Né? Então, se a gente vai para a Europa hoje, né, você vai olhar lá desde a Idade Antiga, né, até agora, você identifica coisas que pessoas fizeram em um determinado tempo. E através dessas coisas, com uma análise, você consegue perceber qual era a forma de se pensar naquele determinado momento. Né? Nós tivemos uma experiência aí, né, juntos, né, do Egito. Né? Na hora que você olha uma pirâmide há 12 mil anos antes do primeiro cara a falar sobre a teoria dos triângulos, foi Pitágoras, como é que ele sabia do triângulo? Se não tivesse aquilo, nós não teríamos esse registro. Está certo que nós não sabemos como eles pensavam ainda, porque a gente não está imaginando que poderia ter uma outra matriz de pensamento. Né? Então, existiu uma outra matriz, porque está lá, registrado há 14 mil anos hoje. Né? Há 14 mil anos está lá um registro. Então, a gente consegue perceber a extensão da capacidade humana através desses registros. Então, a grande importância da obra de arte é o registro do pensamento, né? Como na poesia, na literatura, na arquitetura, na pintura. A gente vai registrando o nosso percurso de uma civilização. Né? Então, isso tem que tomar um cuidado, teria que ter uma atenção muito grande, né, para a gente poder avançar da melhor forma, que vai depender das nossas criações. Como será o futuro da nossa sociedade depende da forma como nós estamos criando hoje. Uma importância do projeto, segundo Caetano de Lima, seria um registro histórico do pensamento atual. Então a pergunta que eu faço para o Caetano agora é o seguinte: na sua visão, qual que é o registro que nós estamos construindo hoje? Qual que é a produção arquitetônica hoje e o que isso poderá refletir daqui a 100 anos, quando a gente for fazer uma retrospectiva dessa produção atual? A gente precisa ter aí uma consciência de tudo que o homem faz acaba criando um rastro. Em algum registro tem daqui. Né?
Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que faz. Nesse cuidado com aquilo que faz, eu levanto uma outra questão. O que a gente tem que estar em mente, principalmente os arquitetos, qual será o patrimônio histórico futuro? Né? Não é fazer as obras do jeito que as coisas correm, resolvendo o problema do imediato. Né? A gente não está tendo hoje, a nossa civilização, ela não está muito preocupada com aquilo que ela vai deixar para depois. Né? Então o patrimônio, essa coisa do patrimônio histórico é de uma importância gigantesca. Por quê? No patrimônio histórico nós selecionamos coisas que representem muito bem o pensamento de uma determinada época. Não é? Quer dizer, mesmo se tratando das intervenções, a lógica é essa. A gente precisa registrar aquela época e deixar muito claro o que é aquela época. Né? Não sei se respondeu a pergunta. Sim. Agora, uma visão crítica sobre o que está sendo produzido hoje. Bom, hoje nós estamos numa cidade, principalmente aqui no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, né? Mas principalmente os países do terceiro mundo, está com uma ausência do sonho, como nós havíamos dito. E se não existe o sonho, também não existe proposta nova. Então, a arquitetura contemporânea, não a arquitetura do mercado, né? A arquitetura, os expoentes da arquitetura, aquilo que possa representar de fato a nossa sociedade, são poucos os exemplos que existem. Né? E quando aparece um exemplo, existe aí um encanto muito grande, né, com a obra. Mas a gente não tem essa preocupação. É uma sociedade que ela vive somente o presente, ela não tem uma noção de uma perspectiva de futuro. Tudo é muito imediato, nós vivemos isso. A comunicação é imediata demais, né? Os contatos são imediatos, né? E a gente quer resposta imediata. E com a resposta imediata você não consegue abraçar muito mais questões que nós estamos precisando no imediato. Né? O que vai avançar nesse futuro, né? Para a gente abrir? Então nós temos aí uma carência muito grande e nós não temos o incentivo e o reconhecimento da expressão humana. Isso que é a coisa mais complicada. Né? Como que a gente pode ser uma sociedade que a gente não se preocupa com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente pensa? Né? Não tem uma preocupação com o nosso pensamento. Né? Então, eu acho que isso tudo vai ter que mudar. Que envolve cairmos no sonho novamente. Agora falar um pouco sobre o desenho. Então, o desenho ele é a única ferramenta que nós arquitetos temos como instrumento de ação na sociedade. Então, toda vez que nós formos nos posicionar perante qualquer assunto, acho que o desenho é a nossa forma de manifestação mais clara e legítima, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o desenho, sobre o poder que o desenho tem na sociedade. Então veja o seguinte, desenho, né? O que significa a palavra desenho? Né? O desenho ele vem de um radical, né? Que vai gerar o design, né? E que lá na sua raiz é a mesma que criou a palavra desejo. Então o que é o desenho? O desenho é uma forma de você construir o desejo. O desejo é um sentimento que a gente tem, que você pode, esse sentimento você pode equacionar e ordenar esse sentimento, ele vira um desejo. Aí você, para edificar esse desejo, ou construir esse desejo, tornar esse desejo real, né, que vem o desenho. Então a palavra desenho hoje está sendo usada de uma forma muito diferente do que se usava há 30 anos atrás. Né? Desenho há 30 anos atrás era o desenho do grafite, o desenho do rastro de uma pena. Né? Hoje não, né? Você fala o desenho até do computador, o desenho da máquina do computador, não é a máquina do software, é o desenho do software. O que é? Qual é o desejo que esse software tem? O que ele é capaz
edificar. Né? Então a palavra desenho é essa. Então, sendo assim, o desenho ele acaba tendo uma importância total sobre as coisas, porque não existe nada que possa ser edificado que não obedeça a um desejo, né? Ou algo que possa ser edificado e que não obedeça uma ordem, um sentido, né? Então o desenho ele tem essa característica. E para o arquiteto, que é aí que eu acho que ganha maior importância, é que o desenho ele vai fazer uma ponte entre o sonho de uma sociedade e aquilo que a sociedade pode executar. Quem faz a ponte é o desenho. Né? Então, se nós tivermos uma ponte larga, né, nós teremos resultados diferentes. Né? O que está acontecendo hoje é que o desenho, no caso da arquitetura, né, embora já tenha melhorado, mas ainda nós estamos atravessando de pinguela, né? Principalmente nos países de terceiro mundo. Alguns países aí no mundo não, né? Eles já estão avançados mesmo, entrando na questão, perceberam a transformação do desenho. Aqui, para nós, terceiro mundo, a gente não consegue reconhecer bem isso. Embora algumas empresas reconhecem isso. Se a gente lembrar um pouco, lá atrás, quando os bancos começaram a aparecer, o primeiro banco, o banco que mais cresceu aqui no Brasil foi o Itaú. Né? E eu era o único que investia em desenho. Quem fazia era o Rui Otaki, que começou com as obras do Rui Otaki. Então, todo mundo queria ir ao banco do Itaú, todo mundo ia ter conta no banco Itaú. Né? Então, o desenho, nesse caso, fez uma transformação, inclusive no empreendimento. Né? Então, o desenho é sempre o desejo em jogo. Né? É aquilo que a sociedade constrói enquanto pensamento e consegue transformar o pensamento numa realidade. E sendo a realidade, não é só a edificação. A realidade é a coisa fazer sentido para o maior número de pessoas. Aí nós temos uma verdade sobre aquele edifício, aquela forma de pensar. Mas é um pacto social. Né? Então, e o arquiteto é um que é capaz de fazer esse pacto social na questão dos espaços que a gente pode viver. Bom, Caetano, então a nossa última pergunta, acho que uma das mais importantes seria: como que um projeto ele pode influenciar, ou como ele influencia na vida das pessoas? Então veja bem, a gente vai vivendo e sem perceber que a gente é um corpo físico, né? Tridimensional, ele existe. E se existe o corpo físico, existe essa dimensão, existe o tempo. Então, esse corpo ele precisa estar vivendo dentro de um espaço, quer dizer, ele vai fazer parte de um espaço e parte de um conjunto de outros corpos que vão formar uma coisa maior. Né? Então, a gente precisa do espaço para poder viver e poder existir. Logicamente, a qualidade, como é colocado esse espaço, tem uma influência louca na formação do pensamento. Né? Se você coloca, por exemplo, crianças, né, enfia ela em qualquer lugar ruim, no lixão, e tenta conversar com ela. Agora pega essa criança, trata ela direitinho, põe num espaço adequado e vai conversar com ela. Você vai ver uma diferença brutal, né, na maneira com que ela pode pensar e aprofundar dentro dela mesma. Então nós somos dependentes da qualidade do espaço. Né? Então, só para citar uma coisa muito interessante, eu lembro na minha infância, os meus avós, né? Meus avós que moravam numa casa que era na calçada, a janela ficava frente para a calçada, é uma casa alta, mas a janela na calçada. Então, meus avós ficavam todos os dias, 4 horas da tarde,
já iam para a janela, um numa janela, o outro na outra janela, e ficavam conversando com todo mundo que passava. Consequentemente, meu avô foi prefeito 2 vezes na cidade. Então ele ficava lá conversando. Então qual é a memória que eu tenho dessa janela? Maravilhosa. Eles ficavam com o cotovelo na janela. Agora, mais tarde, eu fui morar num apartamento no centro da cidade e toda a castilharia de alumínio. Não dá para ficar na beira da nem olhar a paisagem na cidade, porque você vai ficar com o cotovelo em cima do alumínio e corta você. Ele te machuca. Né? Então qual é a lembrança que eu tenho do alumínio e qual é a lembrança que eu tenho da madeira? Qual é a lembrança que eu tenho da janela do apartamento e qual é a lembrança da janela da casa dos meus avós? Aquela da casa dos meus avós me dá muito mais ânimo na vida do que o alumínio, que me machucava se eu ficasse na janela. Quer dizer, então eu tinha uma janela a qual eu não podia nem acessar. Né? Passava e olhava que existia um horizonte depois da janela e acabou. Os meus avós olhavam muito mais do que o horizonte. Por quê? Porque aquela janela permitia. A minha janela não permitia. Então, aí você vai, a formação da casa, na beira da calçada, ele de frente com as pessoas passando a 1,5 m, 2 metros de distância, né? É uma condição espacial. Eu lá no prédio, eu não tive isso na minha vida. Então, no meu bairro, eu não conhecia ninguém no meu bairro. Lógico, eu não fiquei na janela conversando com ninguém, não tinha possibilidade. Interrompido de conversar. Não é? Então, você tem aí, você vê como o espaço muda a forma de se pensar. Eu acho que é por aí. Então, o projeto ele tem o poder de causar essa união, de causar transformação. Essa transformação de pensamento, de sensação de pertencimento de um lugar, de uma comunidade. Exato. Conforme você age com o projeto, ele vai trazer uma resposta. Sempre traz uma resposta. Ela nunca vai ficar isento da resposta. A resposta vai existir, mas qual a resposta? Essa é a nossa responsabilidade. Bom, para finalizar então, quero agradecer ao Caetano de Lima por ter disponibilizado esse tempo. Agradecer pela aula dada, né? Porque esse conteúdo, sem dúvida, vai ajudar muito no desenvolvimento da pesquisa e também vai ficar uma reflexão muito boa sobre o pensamento da arquitetura. Esperamos que ele possa continuar nos ajudando ainda nos nossos bate-papos e continua dando aula por bastante tempo ainda. Estamos falando de arquitetura, isso aí é um incentivo para nós. Eu acho que essa conversa aí é uma conversa muito importante, né? Coisas que não acontecem. A visão da arquitetura hoje, né, na grande maioria, na formação das cidades, né, elas não estão passando por isso, elas estão fugindo disso, né? E eu acho que essa nova geração, né, ela tem essa capacidade de voltar o sentido, um sentido que eleve o ser humano, né, e não da maneira como está, né, ridicularizando o ser humano, né? Fique na janela do alumínio cortando o cotovelo, depois passando pomadinha.